Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O Band Cidade, nesta edição de 12 de outubro de 2023, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, começa agora e no programa de hoje nós vamos fazer uma entrevista exclusiva. Vamos conversar com o novo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Afinal, quais são os projetos, como deverá ser esse trabalho à frente da Arquidiocese de Natal? O que ele traz da Diocese de Bom Jesus da Lapa para ser implantado na Arquidiocese de Natal? Essas e outras temáticas nós vamos abordar nessa entrevista exclusiva com o novo arcebispo metropolitano de Natal. E o Band Cidade, nesta edição de quinta-feira, começa agora. E como eu lhe dizia, o Band Cidade de hoje é especial neste dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. A gente conversa com o novo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, já ao meu lado. Dom João, boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Também o seu telespectador do seu programa me disseram que é bastante seguido, bem assistido. Muito obrigada, Dom João. Uma honra, uma alegria recebê-lo aqui. A primeira entrevista que o senhor concede para a nossa banda e seguramente uma das primeiras do Rio Grande do Norte. O senhor veio de Bom Jesus da Lapa assumir a Arquidiocese de Natal. Qual o sentimento, qual a expectativa nesse momento, Dom João? Nesse momento, a expectativa é de uma profunda confiança em Deus. Fui escolhido, não escolhi. E na igreja realmente ocorre dessa forma, as missões são dadas. E a escolha para a Arquidiocese de Natal, de alguma forma, me deixou surpreso, perplexo, aquele santo assombro próprio das vocações quando são convocadas para grandes missões. Mas com a confiança profunda em Deus, no Senhor Jesus, nele, que me chamou e me envia para estar à frente desta igreja que é muito importante, que tem uma história muito bonita, uma história que remonta ao período colonial, fecundada pelos sangue dos mártires, muito conhecida a Arquidiocese de Natal, pelo movimento de Natal, e na atualidade uma igreja que tem uma identidade, que tem um plano, um programa de evangelização, que tem uma ação social também bastante dinâmica, e uma igreja que está preocupada com a evangelização, de fazer com que a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, possa chegar a cada pessoa. Então eu já me insiro numa igreja que tem uma história que não é da agora. Nesse sentido, nos inserindo nessa história, a primeira expectativa é justamente nos colocar na escuta, ouvir mais do que falar, para poder justamente me dar conta da realidade na qual estou situado, perceber os anseios e a expectativa dos fiéis desta igreja e, com a graça de Deus e juntos, na sinodalidade, buscarmos rumos para a nossa igreja, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai nos indicando, os desafios do nosso tempo. E conto com a colaboração, a minha expectativa de contar com a colaboração dos ministros ordenados, dos fiéis leigos e leigas, porque não se evangeliza sozinho. A evangelização, o bispo na igreja ele conduz, ele é pastor, que conduz o seu rebanho, mas ele pode exercer o seu ministério na sinodalidade, com a comunhão com a sua igreja inteira, a igreja inteira com o seu bispo, que é o bispo centro da unidade naquela igreja, e assim conduzir o rebanho de Jesus Cristo que pertence a ele, com zelo, com grande responsabilidade, pedindo a Deus todos os dias a iluminação do Espírito Santo para fazer aquilo que é da vontade dele, e não meus sonhos, meus projetos, minhas ideias, não os meus gostos pessoais, mas aquilo que o Espírito de Deus apontar. Dom João, o senhor falou sobre desafios, e nesse primeiro contato que o senhor já teve com a Arquidiocese de Natal, eu digo primeiro porque a posse do senhor foi sábado passado, o que se coloca de desafiador, um desafio pessoal que o senhor assume ao assumir a Arquidiocese de Natal? A cidade é encantadora,
É uma das cidades do Nordeste, das capitais nordestinas, mais bonitas que eu tenho visto. Aconchegante, um povo muito acolhedor. E eu vejo que o desafio da cidade grande, como evangelizar hoje a cidade grande, com a cultura urbana, com os problemas que nós temos. O problema, por exemplo, da violência urbana, hoje é uma realidade que atinge as nossas grandes cidades. E, ao mesmo tempo, com a mentalidade típica da cidade, que é a cultura urbana, essa nova cultura que nós respiramos, cultura digital. Eu vejo que são desafios que nós temos que responder. Como propor a novidade do Evangelho de Cristo ao homem urbano, no contexto das cidades. Como nós buscarmos resposta para atingir a juventude. Por exemplo, já como jovens, né? Às vezes fala que a igreja não fala a linguagem deles. É como encontrar essa linguagem para atingirmos a juventude, atrairmos a juventude, a igreja, conduzi-las a Cristo Jesus. Então, vejo que esses desafios, e com a pandemia, em quase todos os lugares, não somente aqui, as pastorais desarticularam como retomar essa caminhada. As missas, o povo já retornaram, mas ainda nós precisamos de reativar as nossas pastorais, abrir novas frentes e contar com esses sujeitos da evangelização motivados. O desafio, nosso clero é grande, mais de 200 padres e mais de 100 paróquias. Então, como buscarmos metodologias, estratégias para conduzir essa longa locomotiva? Não depende de um homem só, tem que ser o motivador, mas fazer com que essa locomotiva possa andar, né? Trazendo toda a sua rica história do passado, mas avançar sempre em direção ao futuro, de acordo com aquilo que Deus nos indica. O senhor vem de Bom Jesus da Lapa, é baiano e a última diocese foi Bom Jesus da Lapa. O que o senhor traz de Bom Jesus da Lapa para ser implantado na Arquidiocese de Natal, Dom João? Veja, são diferenças que há entre Natal e Bom Jesus da Lapa. O que eu vejo em comum é a religiosidade. O povo potiguar é um povo religioso, piedoso, de cultura católica. E na Diocese de Natal eu vejo os santuários. A Diocese tem 2 santuários. Tem o Santuário dos Mártires, de Cunhaú e Uruaçu, e o Santuário de Santa Cruz, Santa Rita. Então eu vejo assim que poderemos, nessa troca de experiência, dar uma atenção a, por exemplo, essa pastoral de santuários. Mas as respostas que eu devo dar é de acordo com os problemas daqui. E essas respostas eu posso encontrar como? Escutando, fazendo assembleias, escutando o nosso povo, refletindo sobre essa realidade para poder traçarmos planos. Porque um projeto de pastoral, um plano de pastoral, não surge da cabeça do bispo, mas o bispo tem que ouvir, estar atento, porque as realidades são muito diferentes. Os problemas também são diferentes e, por isso, as respostas também devem ser diferentes. E considerar a história que já tem aqui acumulada. A igreja aqui não está começando do zero, tenho essa consciência, que eu não estou começando do zero. Antes de mim, muitos me precederam. Eu estou agora escrevendo a história. E para escrever essa história, preciso contar com as forças vivas e dinâmicas desta igreja local. Dom João, falando um pouquinho agora sobre o aspecto administrativo da Arquidiocese de Natal. O senhor já nomeou a sua equipe, o senhor vai fazer mudanças, como é que o senhor está lidando com isso? É uma gestão. É uma gestão. Geralmente as pessoas têm pressa. Veja, pelo fato de justamente estar chegando, eu não sou do clero de Natal que já tem todo o diagnóstico desta igreja. Eu preciso primeiro escutar, ter muita paciência para escutar. E também não dá para montar um governo. Eu não sei nem quem são as pessoas. Eu tenho que contar, nesse período da transição, com a equipe que está. Até eu ter tempo de conhecer as pessoas e, então, alargar essa equipe, mudar o que pode ser mudado, contar com novas pessoas, mas não dá para poder já chegar fazendo mudanças. Seria algo imprudente da minha parte, porque sequer eu conheço as pessoas
Então, eu tenho que contar, né, com a equipe que aí está. E, na medida que for conhecendo as pessoas, aí, então, eu creio que isso é um prazo de 6 meses, 1 ano, aí eu possa, então, estar renovando essa equipe que está à frente, colocando outras pessoas também. Não porque nós sejamos descartáveis, mas porque, às vezes, é necessário esse tipo de renovação, né? Mas mudança de equipe não significa a eliminação também das pessoas, não. Porque muitas vezes se trata, de mudar de função. E tem pessoas que têm o seu carisma próprio. Então, é muito diferente, talvez, de um governo político, onde você faz uma campanha, onde você já tem um grupo de apoio, onde sai nomeando os funções. Não, é diferente a igreja. O bispo é o pastor que conduz, na sensibilidade do pastor, ele deve escutar. O que tiver muito bom, a gente deve conservar. E o que precisa melhorar, a gente vai melhorando e ver como é a forma de melhorar. Se é a mudança de quadros, se é a metodologia. Agora, essa paciência deve ter, para não criarmos tropeços ao longo do caminho. Essa paciência, vou usar o termo que o senhor usou, vai ser a mesma fórmula também para a questão dos padres? Afinal, depende do arcebispo, é a movimentação de padres entre paróquias. Vai ser a mesma fórmula, Dom João? Porém, eu sou do pensamento que é muito importante que as paróquias haja sempre renovação. O evangelizador, ele deve ir para onde se tem necessidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez sucesso na evangelização. Quando ele chegou em um determinado lugar, o povo quis segurá-lo no início da pregação dele. Mas ele dizia, não é necessário ir em outras aldeias. Então, na evangelização é muito importante, por mais sucesso que uma pessoa faça numa paróquia, por mais projetos que ela tenha ali a implantar, dentro de um determinado tempo, faz tanto bem mudar. É bom para o evangelizador, que ele se renova, leva a sua experiência para as nova paróquia para onde ele vai, e às vezes é bom para o povo também, muito bom para o povo. Quem tiver um bom senso, jamais deveria fincar raiz em um só lugar, porque o povo também às vezes cansa, cobra, pede. Então, claro que eu não vou chegar e mudando as pessoas, mas essa renovação das paróquias é salutar e faz parte da evangelização. Geralmente na igreja tem uma cultura. No Brasil, a cultura, o modo como nós interpretamos o direito canônico, o pároco ele tem estabilidade, ele é irremovível, nesse sentido que ele, quando se nomeia pároco, a gente não vai mudar a pessoa, nomeia hoje, não vou mudar daqui a 2 ou 3 anos. Então, tem estabilidade no seu ministério. Mas, geralmente, a prática na igreja do Brasil é 6 anos. Às vezes passa, 8, 10, mas é importante que se renove também, porque isso dinamiza, renova a pessoa, renova a comunidade, e isso faz parte da evangelização também, do missionário que vai aonde tem necessidade. Mas isso tudo é um processo, né, que não vou chegar também mudando. Agora, ter resposta tem que se dar, onde tiver resposta que é preciso dar, tem que dar resposta, não pode esperar, né? Se tem uma resposta imediata a dar, temos que dar a resposta. Dom João, tem informações de que o senhor traz um projeto, uma possibilidade de uma nova diocese no Rio Grande do Norte, mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo aqui no Band Cidade, e no próximo bloco a gente continua com essa entrevista exclusiva com o novo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, em 1 minuto. De volta com o Band Cidade, nesta edição especial, com entrevista exclusiva com o novo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. A gente conversa com ele. E no bloco passado, Dom João, eu deixava uma pergunta no ar. Tem informações de que o senhor chega com uma ideia de uma nova diocese, de um projeto de uma nova diocese no Rio Grande do Norte. E há pouco o senhor falava sobre a dimensão da arquidiocese de Natal. De fato, é projeto do senhor, Dom João? Esse projeto de criar uma nova diocese no estado do Rio Grande do Norte, especialmente no território da diocese de Natal, já vem antes de mim. Já houve discussões. As discussões não seguiram avante por uma série de razões. Então, o que eu, ouvindo algumas pessoas, alguns padres que falaram desse projeto, o que nós podemos fazer é voltar com essa discussão. Realmente o território da diocese é grande, 25 mil quilômetros quadrados, metade do estado. A população é grande, mais de 2 milhões de habitantes.
o que nós podemos colocar em iniciar essa discussão, porque eu creio que uma nova diocese possa trazer benefícios a um determinado território. Vai ter a presença de um bispo mais próximo para poder acompanhar aquela realidade. E veja, eu fico pensando o seguinte, com 119 paróquias, dentro de um ano, por mais que eu visitasse 3 a cada dia, eu não conseguiria visitar Não consegue vencer, não é, elas. Dom João? É verdade. Pelo menos ter esse contato com o povo e as pessoas, né? Então, essa discussão a gente pode botar na pauta. E uma vez avaliando, estudando a proposta, a igreja tudo se faz de forma improvisada, com estudos, com viabilidade pastoral, evangelizadora, viabilidade econômica, qual é a região que polariza, e precisamos escutar o regional, a província. Quem sabe, se tivermos consenso e se realmente for vontade do Espírito Santo de Deus, se não for meramente uma obra humana, a coisa vai para frente. Eu creio que a ideia pode prosperar. A figura do bispo auxiliar, o senhor deverá implantar aqui, Dom João? A diocese no passado já teve bispo auxiliar. Dom Costa, inclusive, ele foi bispo auxiliar aqui por mais de 20 anos. Pelo porte da diocese, podemos pensar essa possibilidade. Às vezes o bispo auxiliar ajuda o bispo também a carregar a locomotiva. Agora, enquanto não tivermos bispo auxiliar, podemos ampliar o quadro, por exemplo, de vigários gerais, vigários episcopais, de modo que tenhamos uma equipe que possamos acompanhar diretamente e, através dessa equipe, dar aquela assistência que diretamente não poderíamos dar aos padres, às regiões, dinamizar a evangelização, aos fiéis leigos. Quer dizer, eu me dou conta que é uma realidade que é muito grande e, por mais que eu tivesse boa vontade, a minha boa vontade não falta, de poder atender a todos, eu sei que eu precisaria de ter o dom da bilocação para poder estar em diversos lugares ao mesmo tempo, em diversas situações ao mesmo tempo. Dom João, o senhor está no Rio Grande do Norte, onde foi criada, inclusive, a campanha da fraternidade, um projeto que tem uma interseção muito grande com as causas sociais do país, de uma forma geral, da comunidade. Como o novo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, ele pensa em interagir ou se integrar, se for o caso, com as causas sociais, com as causas da comunidade do estado do Rio Grande do Norte? Uma das valores desta diocese, da sua história, que nos orgulha como católico do Brasil, é justamente o passado, o movimento de Natal. Movimento de Natal, dele surgiu a campanha da fraternidade, o MEB, foi onde se inaugurou a educação à distância. Hoje se fala muito de educação à distância, através do rádio, as escolas radiofônicas. Eu me perguntei como é que funcionava, o pessoal me explicou. Aulas que eram dadas pelo rádio, cada pessoa tinha um rádio e um monitor que ali se acompanhava. E aquilo mudou a realidade cultural, social, educacional do Estado, sobretudo aquelas regiões para as quais o projeto se voltou. E a Igreja de Natal, com o movimento de Natal, transportou essa experiência para o Brasil. A campanha da fraternidade, que hoje é uma realidade, ajudou justamente nessa nossa consciência de unir o Evangelho com a vida e não esquecer da dimensão social da fé. Os problemas sociais nós sempre teremos. É claro que a essência da igreja é evangelizar, é conduzir o homem a Deus, mas é a salvação das almas. Porém, as almas são encarnadas e nós evangelizamos, chegamos ao céu também quando nós consideramos essa realidade, o outro que me interpela, e vivemos a prática as obras de misericórdia. Elas não estão caducas, pelo contrário, no juízo final, nosso Senhor vai nos julgar através das obras de misericórdia que nós praticamos. Então, esse apelo à realidade, nós devemos sempre considerar na evangelização. Não podemos justamente separar, devemos salvar o homem todo, promover integralmente e
jamais perder de vista a dimensão social e profética transformadora da fé cristã. Por isso é necessário considerar esses problemas que hoje nos atingem. Há pouco, no primeiro bloco, o senhor trazia uma preocupação sobre o engajamento das pessoas com as pastorais. O senhor lembrava a questão da pandemia, da Covid-19 e esse retorno para as pastorais ainda muito incipiente, muito demorado. Como é que o senhor pretende promover, eu diria, essa reanimação dos católicos do Rio Grande do Norte para esses movimentos como as pastorais, Dom João? Um dos caminhos que nós, através dos quais nós podemos estar reativando, são as assembleias e as reuniões do Conselho Diocesano, de pastoral, que reúne os padres e os fiéis leigos, para então encontrarmos respostas de reanimar o nosso povo e fazer com que determinadas pastorais, elas voltem a ter a sua funcionalidade. E nós temos instrumentos na mão que podemos fazer isso com uma rapidez. Nós dispomos de mídias. Antes era tudo mais difícil. Então a comunicação se torna imediata, podemos sensibilizar as pessoas de forma mais também direta e, creio, reativando aquelas pastorais que geralmente puxa as demais pastorais, nós podemos avançar com o processo evangelizador. Qual o papel que o arcebispado de Dom João Santos Cardoso, na Arquidiocese de Natal, reserva aos jovens, Dom João? O que o senhor pensa sobre esse nicho, esse segmento tão forte? Uma das minhas preocupações hoje é justamente com a juventude, porque eu percebo que as nossas igrejas estão somente com as pessoas já de cabeça branca como a minha. E às vezes os jovens falam que a nossa linguagem não os atinge. Há determinados movimentos da igreja que trabalham com a juventude, o Shalom, por exemplo, é um exemplo. Né? Tem determinadas experiências que nós realizamos, como o DNJ, agora vai acontecer o DNJ no dia 15 de outubro. Se nós promovermos esse diálogo com a juventude, inclusive usando determinados instrumentos para atingir a juventude, teatro, cinema, esporte, podemos, então, ter esse contato com a juventude. A presença, por exemplo, na escola. Hoje o jovem está muito na escola. E, às vezes, nós precisamos intensificar essa presença na escola, de visitar a escola. Eu creio que nós devemos justamente nos dar conta de que não podemos perder esse setor tão significativo e dinâmico que é a juventude. E apresentar a proposta do Evangelho, de modo que os nossos jovens não fiquem também perdidos dessa falta de sentido que muitas vezes vivemos nesse mundo hoje contemporâneo. Outra temática sempre muito sobressalente é o ecumenismo. O novo líder da Igreja Católica na Arquidiocese de Natal, o que o senhor pensa sobre o ecumenismo? Como o senhor lida com isso, Dom João? Eu fiquei surpreso e também fiquei contente. Na minha posse tinha uma representação ecumênica. No final, essa representação ecumênica se apresentou, era um pastor da igreja luterana, né, um da igreja brasileira, um de religião de matriz africana. O ecumenismo é importante. A religião, ela liga, foi feita para nos ligar a Deus e uns aos outros. A religião jamais deve ser motivo de nos separar. Nós podemos ter ciência da nossa identidade, orgulho da nossa identidade, cultivar a nossa fé, mas isso não impede do diálogo, que é muito importante, para vencermos as barreiras, para estabelecermos a comunhão, construirmos a amizade social na sociedade e superarmos, muitas vezes, o medo com o diferente. Às vezes, o medo diferente faz com que demonizemos o diferente. O fato de pertencermos a um credo diferente não nos impede de dialogar, porque há situações que atingem a todos nós. Numa cidade, há problemas que atingem católicos e não católicos. Pessoas tementes a Deus e pessoas também descrentes. Há situações na cidade que atingem a todas as denominações cristãs e também a outras expressões religiosas. E creio que precisamos estar unidos em torno dessas grandes questões. Estabelecer também até o diálogo respeitoso, que isso é muito importante. Se nós não conseguirmos nos dialogar entre nós,
justamente a religião que tem a essência dela é ligar, fica ainda muito mais difícil exigir isso dos outros, né? E criticar muitas vezes o ódio e a polarização que se estabeleceu na sociedade brasileira. Dom João, antes de a gente terminar, uma curiosidade, o senhor falava da dimensão da Arquidiocese de Natal, que é muito grande. O senhor chega agora e o senhor nunca tinha atuado aqui, não é do clero. Como é que o senhor foi pautar a sua agenda numa arquidiocese tão grande, Dom João? Nesses primeiros dias, nesses primeiros meses? É uma grande preocupação. Primeiramente, estou me reunindo com os conselhos, depois vou me reunir com determinadas categorias, os padres, diáconos, leigos, religiosas, e então, nesse ano, ter uma noção de como organizar a minha agenda de estar atendendo às demandas que surgem. Dom João Santos Cardoso, novo arcebispo metropolitano de Natal, muito obrigada por ter vindo até aqui conversar conosco nessa entrevista exclusiva. E como é uma das primeiras entrevistas que o senhor concede em Natal, seja muito bem-vindo a Natal. Muito obrigada, Dom João. Agradeço a Ana Ruth esse espaço que abriu para a nossa igreja e assim dando voz ao arcebispo, de modo a fazer com que eu possa ter esse diálogo com você, que é católico, com você que vive aí no estado do Rio Grande do Norte, que vive aqui na nossa arquidiocese, e assim estabelecermos parcerias e caminharmos juntos. Muito obrigada, boa noite. Band Cidade Especial deste 12 de outubro vai ficando por aqui. A você uma excelente noite. Todas as informações você confere lá no ibandrn.com.br, no site com padrão Band de jornalismo. Jornal da Band chega agora. Amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá.